dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. O tema da aula de hoje será Urbanização na Europa e eu vou deixar ela apresentar o tema da aula dela. Minha companheira de bancada aqui de trabalho, Vanessa, dá teu bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma aula, né? Essa aula massa aqui, eu adoro geografia e sustentabilidade, certo? Para ir as turmas do nono ano, né? Que legal estar aqui novamente. Olha, gente, o tema da aula de hoje é o movimento dos trabalhadores sem terra, né? O MST, a gente vai dar continuidade e hoje falar mais especificamente da reforma agrária. Mas já a gente vai ter esse momento para conversar aqui. Antes, o professor Armando vai aí dar uma palavrinha com vocês, né? Essa troca aí para a geografia, tá bom? Beleza, é isso aí. Lembrando também, né, que essa aula ela fica disponibilizada no YouTube, né, da Educa Recife, que também você pode baixar o aplicativo, né, através dos QRs Code, né, lá na Play Store ou lá na loja de aplicativo da iOS, tá? E que lá também você tem acesso às reprises e às aulas anteriores. Então, é interessante para estudar, você vai lá, pode pausar a aula, né? Você pode voltar se você não entender. Então, e além disso, você vai seguir as sequências didáticas, beleza? Então, ó, vocês já viram o nosso tema, né? Vai ser a urbanização, mas eu estou trazendo aqui para vocês, né, algumas imagens para a gente começar a refletir sobre essa ideia, né, que é diferente. Será que a urbanização na Europa é igual à urbanização que a gente tem aqui no Brasil? Junto comigo está aqui Everton Espíndola, você está vendo o nome dele aparecendo aqui na tela, né? Ele está aqui com a gente, né, fazendo essa transposição para Libras, beleza? Então, vê só, nessa imagem aí que vai chegar para vocês, o que é que vocês enxergam? Todo mundo já viu o filme, né, leu história, né, que se passa aí dentro dos muros, né, de um castelo. Um castelo, a gente tem a noção, né, e o castelo aí vão ser clássicos da Europa, né, então por isso que eu trouxe para vocês. A gente tem a noção de que existe aqueles vilarejos dentro do castelo, né, mas o castelo ele vai ser, né, prioritariamente uma construção de defesa, né, vai ser uma construção militar. Mas ao redor dos castelos, né, como está ali a nobreza, né, ou os donos de terra tinham o dinheiro, né, tinham ouro na época, vão se estabelecer, né, outras pessoas que vão desenvolver comércio, né, que vão estar se relacionando naquela área. Então, essa lógica, né, da presença de construções vai ser fundamental para a gente entender a lógica da urbanização, né? A gente vai trabalhar bem esse assunto. Aqui, ó, outra fotografia, né, outra imagem que também traz a paisagem urbana antiga europeia, né? E a imagem da Europa ocidental, tá? Da Europa ocidental. A gente tem também aqui, ó, outra imagem que é também um vilarejo medieval, né? Então nós conseguimos ver aí uma ponte, né, com aparência antiga, as casas, enfim. Então, quando a gente fala de urbanização na Europa, eu acho que a maior parte das pessoas, né, eu creio que alguns possam até conhecer alguma cidade ou ver algum filme mais moderno, mas tem essa imagem na memória, né, de cidades com essa aparência medieval mais antiga. E aí, será que existe, obviamente existe esse contraste entre o antigo e o moderno nessa urbanização da Europa. Então, a Europa hoje em dia, e aqui eu trouxe essa imagem, né, só para esse mini vídeo aí, só para a gente perceber que vai existir esse contraste. E aí eu pergunto para vocês, uma pergunta bem elementar, bem básica. O que é a cidade e o que é urbanização? Tá aqui, ó. O que é a cidade e o que é o urbano? Quando a gente fala de urbano, está fazendo referência ao quê? De onde vêm essas palavras? Né? Algo que é tão comum, algo que está tanto no nosso dia a dia, né? Mas a gente às vezes não para ir atrás dos conceitos. Então veja só, aqui eu trago para vocês, vai chegar na tela tá um pouco aí, beleza?
a gente traz 3 visões sobre a cidade, né? Que é de um cara chamado Mumford, né? De 1938. Ele vai falar da cidade sobre 3 aspectos, olha aí. O primeiro, né? Vendo a cidade como um ponto de concentração máxima do poderio e da cultura da comunidade, bem como produto da terra e do tempo. Bem conceitual, né? Bem ampla, isso aí. Mas, trocando em umas palavras mais claras, né? Vai ser justamente o que a humanidade, né? O ponto máximo que a humanidade conseguiu fazer, né? Enquanto habitação, né? Enquanto lugar ideal para a habitação humana, tá? O ponto 2 seria um lugar onde se concentra a herança social e onde as possibilidades de intercâmbio social contínuo e de interação elevada a um potencial mais alto as atividades do homem. Elevam a um potencial mais alto as atividades do homem. Então, a cidade, ela também, além de ser esse ponto de concentração, né, onde vai atrair, como eu falei ali, o exemplo do castelo. O castelo, ele vai ser um ponto de concentração, né, e ao redor dele vai se desenvolver, né, comércio, vão se desenvolver moradias. Então, essa lógica, né, muitas cidades medievais, elas passaram a existir, ou muitas cidades modernas passaram a existir, né, ao redor de castelos. O ponto de origem delas são essas estruturas, essas fortificações, tá? Que dentro desse conceito vai proporcionar o intercâmbio social, né? Vai proporcionar aí o contato, a troca das pessoas, entre as pessoas. E o terceiro aí seria um plexo geográfico, uma organização econômica, um processo institucional, um teatro de ação e um símbolo estético de unidade coletiva. Então, esse último aí, ele vai, né, apreender a ideia de todos os outros, né, colocando aí a cidade como o que ela é, que é algo artificial, né? A cidade, apesar dela parecer algo vivo, né, e não quer dizer que não esteja, né, a cidade está se modificando a cada dia, mas, em origem, é algo artificial, né, algo que é criado pela humanidade. Beleza? E o urbano, professor? O urbano, ele vai ser mais simples, né? Vai ser mais direto. O urbano, ele pertence à cidade, próprio da cidade, que tem aparência de cidade ou a ela se refere. Também é a ideia de citadino, né? Uma vida urbana, que habita uma cidade cuja vida se passa numa cidade, zona urbana. Então, todas essas palavras aí fazem referência ao que é o urbano, né? A urbe, tá? Que é justamente essa ideia, né, de urbanização, né, da gente ter uma infraestrutura que vá descaracterizando a zona rural e vá tornando ela uma zona o quê? Urbana. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma fotografia do planeta Terra à noite, tá? E a gente consegue ver aí os pontos luminosos onde há, obviamente, maior concentração de pessoas. E aí você consegue observar aí a Europa, a gente já viu, né, onde é que está localizada a Europa, nos continentes, tá? A gente vê que no norte, né, a gente tem a Europa, a gente tem os Estados Unidos e o Canadá, né? Nós vamos ter ali o Japão no cantinho, então a Europa está aí exatamente no centro do mapa, né, acima da África. Ela vai estar aí, ó, toda coberta, né? Dá para a gente ver os contornos direitinho do mapa. Por quê, né? Já dá uma ideia, porque a Europa, ela vai estar muito densamente urbanizada. Essa imagem também faz a gente refletir, né, sobre o quão desigual, né, é o norte, o hemisfério norte, e o sul, né? O quão desigual são. Por quê? Porque lá no norte a gente vai ter um maior desenvolvimento, né, histórico, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, né? Vai ter um desenvolvimento histórico que vai ter como consequência essa concentração urbana, né? Essa quase não existência do rural, beleza? Que não necessariamente está ligado à produção agrícola, tá, pessoal? Importante lembrar isso. Então, a urbanização na Europa, né, rapidamente ela vai ter como antecedente ali, né, Roma, que está representada à esquerda, e Grécia, né, Atenas aí, né, à direita. Legal esse plano aí. Roma e Grécia vão ser a base, né, da urbanização.
Apesar de existirem cidades como as cidades da Mesopotâmia, a gente vai ter as cidades ali do Egito, né, da região do Crescente Fértil, né, aí o pessoal de história está ligado nisso, né, do Crescente Fértil, a urbanização que a gente conhece hoje, ela está associada, né, a urbanização ocidental, está associada a essas duas matrizes aí, Roma e Grécia, beleza? E aí, ó, outra cidade, né, que é histórica, que é milenar, que já foi construída e reconstruída várias vezes, é Paris. A gente está tendo aí a oportunidade de ver um plano de Paris, né? Um vídeo curto. A gente tem também aqui a cidade de Frankfurt, na Alemanha, e aí Frankfurt, ela está mostrando muito bem, né? Frankfurt é uma cidade financeira, né? Uma cidade que tem aí uma aptidão, né? Moderna, né? Para as finanças. Então a gente conseguiu ver aí, a gente consegue ver agora os prédios aí, prédios modernos, tá? Mas no começo do vídeo, eu vou voltar só para a gente ver o começo aqui. No começo do vídeo você consegue ver ainda aí, ó, prédios antigos, né? Mostrando esse contraste, né? De uma Europa antiga, né? Mas que convive aí com essa Europa urbanizada moderna. Beleza? Continuando aqui, ó, uma coisa importante, né? Isso aí que a gente consegue ver. Parece um bumerangue aí, né? Outros dizem que parece com uma banana, né? Essa mancha azul aí é justamente uma mancha, né? Que é uma regionalização, na verdade é uma região onde está, né, concentrada uma linha, né? Dentro dessa linha aí estão grandes cidades, né? Grandes centros urbanos europeus. Então, só para vocês verem um exemplo, eu peguei aí aproximadamente 2 exemplos dos países maiores, né, e um aí da Suíça, né? Então nós vamos ter aí Manchester, Londres, Amsterdã, Haia, Düsseldorf, Colônia, Bruxelas, Munique, Zurique, Turim, Milão e Veneza, né? Então todas essas cidades, elas estão localizadas aí nessa linha, tá? Que, como a gente pode ver naquela imagem lá da Terra à noite, vai estar o quê? Vai estar ligada. Então a urbanização desses países se desenvolveu tanto, a infraestrutura se desenvolveu tanto, né, que há uma interligação da infraestrutura dessas cidades. Então é muito fácil você se deslocar entre os países, né, porque é uma região já muito integrada, né, e a gente vai observar isso aqui daqui a pouco. Então, o que é que gerou essa integração? O que vai gerar essa integração e, consequentemente, o movimento de urbanização, não só na Europa, né, mas em todo o mundo ocidental, vai ser justamente a industrialização. Corrijo, não em todo o mundo ocidental, mas em todo o mundo capitalista, né? Porque a indústria ela vai atrair mão de obra historicamente. E onde ocorre a indústria, principalmente aí nascendo no Reino Unido, se expandindo para a Europa na sequência e depois aí só lá no século XX é que vai chegar aqui para os países, né, do sul, digamos assim. Então aí a gente vê uma foto, né, de uma cidade europeia no início da industrialização, né, e no período entre a primeira e a segunda Revolução Industrial, né. Esse movimento de industrialização gerou uma mudança na relação espacial, né, gerou justamente aquela transição entre o campo e a cidade, né, que não existia. Né? É importante a gente lembrar que a indústria, a lógica produtiva industrial, ela não existia antes desse período. Então vai ser tudo novo e tudo vai acontecer aí na Europa durante um processo relativamente longo, né, que está em 300 anos aproximadamente. Então, meus alunos, qual é a consequência disso? A consequência disso é que a gente vai ter grandes centros industriais, vai ter aí praticamente a não existência mais de zonas rurais, né, grande, e uma mancha urbana contínua, né, que foi justamente aquela chamam de blue banana, né, aquela banana azul que a gente viu ali, né? E aí, observando aqui, a gente tem mais uma imagem, no caso aí de Veneza, que é uma cidade histórica também, né, lá atrás, antes do período industrial. Veneza já era uma cidade de destaque, né, pelo comércio que fazia entre o Oriente e o Ocidente. Nós temos aí só nesse texto dizendo que, né, em torno de 90% da população europeia vive na cidade. E aí, para
fechar aqui nosso esquema, ó, vai chegar aí para você, né, para a gente observar melhor esse mapa que a gente tem, tá? É um mapa aí da rede urbana europeia, né? Então, aí, a rede urbana europeia, né, também relacionada ao espaço econômico da Europa. Então, observem aí, ó, que aí no meio a gente tem um círculo, vamos do meio para as periferias, né, dos centros para a periferia. Então, ó, na região central nós temos uma área roxa, né, e nessa área roxa coincide com aquela área azul que a gente viu antes, né, onde estão as principais cidades, onde está a zona mais integrada, né, de infraestrutura, e à medida que a gente vai se afastando, a gente vai ter uma maior desintegração, ou seja, quando a gente pensa em desintegração, não é como a gente tem a região Nordeste e a região Norte aqui no Brasil, né? É uma área de desintegração, mas que ainda é, né, muito densamente urbanizada, tá? E que tem um intercâmbio muito grande. Então, é muito fácil você transitar aí entre um país e outro. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai fazer aquela transição aqui para a Vanessa dar a sua aula de sustentabilidade. Pois é, né? Fazendo essa troca aí, agora para a gente ter o nosso momento de sustentabilidade, né? Saindo um pouco aí desse espaço, né? Urbano, as cidades, e a gente agora vai falar um pouco das áreas rurais, né? Aí a gente vai trabalhar hoje dando continuidade ao MST, né? Que é o que a gente estava falando no início da aula, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E hoje a gente dando foco aí nessa questão, né? A gente entender o que é a reforma agrária, que é uma das pautas essenciais, né? Principais do movimento, né? Do MST. Então vamos lá. Iniciando aqui, né, esse nosso momento aí para conversar um pouco sobre a sustentabilidade, a gente vai fazer uma leitura aí dessa charge, né? Vamos entender aí o que é que diz. Querem um chá, né? Veja aí uma figura feita uma autoridade dizendo assim, querem um chá ou um café? E aí vejam os trabalhadores aí, os agricultores, né, do Movimento Sem Terra, dizendo assim, queremos terra, né? Não quer nem café nem um chá. Terra, né? E com açúcar ou adoçante, certo? A autoridade pergunta. E aí, o que é que a gente pode entender, né? O que é que a gente pode refletir sobre essa charge, né? A questão da terra, né, gente? Esse bem aí natural, esse bem tão essencial, certo? Da terra. Né? É um bem, é um recurso natural que a gente já trabalhou em aulas anteriores, né? A importância da terra, a importância, né, de uma terra produtiva e diante, né, desse bem, desse recurso natural que a gente tem, entende-se, né, que ela tem que cumprir a sua função social, certo? Uma delas é produzir alimento. Não é isso? E hoje, né, com esse processo aí de industrialização, que vocês viram até agora há pouco na aula de geografia, né, ela produz também matéria-prima para as indústrias, certo? Então, ela realmente é preciosa, ok? Então, esse movimento, ele tem como pauta a redistribuição das terras, né, do campo, a necessidade que esses agricultores precisam, né, de terra para que seja produtiva, ok? Então, vamos lá, né? Os movimentos sociais, certo? Olhem aí no slide. Que buscam conquistar o direito à terra ainda enfrentam muita violência social e institucional. A gente viu aí na charge anterior, certo? Que a autoridade ali estava ignorando, né, o pedido daqueles agricultores ali, daqueles trabalhadores rurais, né, que era ter um pedaço de terra para produzir, certo? Então, muitas vezes, né, dentro da perspectiva aqui do nosso país, esse movimento, né, tem ainda enfrentado muita violência, né, não só social, né, como também institucional, de não ter essas terras reorganizadas, redistribuídas. E por isso a importância de ter essa reforma
né, desse espaço aí, dessa terra agrária, ok? Então, a necessidade, vejam aí na tela, a necessidade de mecanismo de proteção e defesa no que se refere à questão agrária no país. Então, existe, né, essa urgência, essa necessidade para que a gente possa, né, encontrar instrumentos e proteger também esse espaço aí, né, e que realmente seja dialogado e seja efetivo a questão da reforma agrária, né, a redistribuição, reorganização das terras no Brasil. E aí entra a questão, né, qual é a função social da terra no Brasil? Né? A gente falou inicialmente a questão aí de produzir alimento, de produzir matéria-prima para as indústrias, né? Mas também utilizar de uma forma racional e justa, certo? A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, né? Muitas vezes a gente sabe que essa terra ela está improdutiva ou está sendo desgastada, né? Destruída. Então, muitas vezes a gente vê, vocês na geografia mesmo conversam muito aí sobre a questão do solo, né? Muito da monocultura, por exemplo, ela desgasta o solo, né? Destrói o solo. E a gente precisa ter um uso mais consciente dessa terra. E muitos desses agricultores, né, pequenos agricultores, eles trabalham de uma forma mais sustentável, né? Trabalham de maneira mais ecológica, né? Um uso mais racional e consciente dessa terra. E a gente falou também na aula anterior, né, iniciando sobre esse movimento do MST, a forma de atuação, né, desse movimento, que é ocupando as terras que eles consideram improdutivas, né? E ela precisa cumprir essa função social, e uma forma que esse movimento utiliza de ocupações, fazendo seus acampamentos, é uma forma de pressionar, né, o Estado para que realmente haja essa reforma agrária, certo? Então vejam aí no slide também, e regulem as relações, né, trabalhistas nessa terra, que muitas vezes é análoga à escravidão, né? Aquele trabalhador que trabalha naquele grande latifúndio, muitas vezes tem uma relação de exploração, né, do grande fazendeiro ali, do grande latifundiário, ok? Então, olha aí, então a reforma agrária, né, de modo genérico, geral, né, em sua essência, é a reorganização mais justa dessa terra, ok? Então, é justamente essa pauta que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra vem trazendo, né? E a gente já falou que essa maldistribuição das terras vem lá já vem de muitos séculos atrás, né? Desde as capitanias hereditárias. E olha aí, a discussão da reforma agrária no Brasil, né? É dependente do agronegócio, a gente também já conversou sobre essa questão aqui, que depende muito do agronegócio, aí a questão dos grandes latifundiários, certo? E altamente concentrador de terras, né? Os agronegócios aí que tem essa visão, né? A perspectiva aí do agronegócio é de produzir para exportar, né? O alimento que chega no nosso prato, né, na nossa casa, ele é da agricultura familiar, realizado, produzido por esses pequenos agricultores, né? 70% deles vem da agricultura familiar. O agronegócio, ele tem na sua perspectiva, né, uma visão de exportar, né, o alimento, visando lucro, né, e muitas vezes aí acaba não usando de forma racional e consciente a terra, ok? Então, olha aí, altamente concentrador de terras também, certo? E o Estatuto da Terra, né, que a gente também já trabalhou aqui, é onde vem essa questão da função social da terra, né? Esse estatuto aí que desde a década de 60 vem trazendo essa pauta. A gente sabe que apesar de ter garantido na Constituição, na prática ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né? Na prática, a realidade ainda é um pouco desigual, ainda é algo que a gente precisa
conversar e realmente ter uma perspectiva mais igualitária aí, certo? Então, a Constituição, vejam, na Constituição de 1988 e a reforma agrária, né? O que é que diz a nossa Constituição, né? A nossa Constituição atual, a Constituição Cidadã? A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, o imóvel rural, recapitulando aqui, gente, a desapropriação, né, consiste a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo essa sua função social. Então, isso é garantido, né? A reforma agrária não é uma coisa que surgiu do nada, está garantido aí pela necessidade, né, de ter o cumprimento dessa função social da terra. O órgão responsável pela reforma agrária é o INCRA, né? O Instituto aí Nacional de Colonização e Reforma Agrária, existente desde a década de 70, ok? Mas então, a reforma agrária já existe? Será que a reforma agrária já existe, apesar dela estar garantida de constituir, né, dentro da nossa Constituição aí? Será que ela existe de fato? Na realidade, na prática? Bom, nunca ocorreu uma reforma estrutural no Brasil, ou seja, um processo para efetivamente redistribuir a terra de forma mais igualitária. O que existe não ocorreu, né? O que existe é apenas a redistribuição das grandes propriedades que estão em situações irregulares. Foi o que a gente falou, né, já anteriormente, que essas ocupações, né, essa redistribuição aí ainda não é, vamos dizer assim, tão grande quanto a necessidade, né, de se ter essa redistribuição, reorganização das terras, ok? E aí vem uma reflexão que eu vou deixar aqui para vocês, né? Terra para quem nela trabalha, certo? Então, repensar, né? Vamos tentar aqui refletir e entender a importância desse movimento, né? Que é reconhecido internacionalmente, né? É um movimento aí tão importante para se falar dessa redistribuição, reorganização de terras e que haja uma forma mais justa, mais igualitária dessa reorganização e da terra, né? Para quem nela trabalha, quem produz, certo? Quem usa ela de uma forma mais consciente, mais racional, certo? E aí fica essa reflexão para vocês. E agora tem uma sugestão de atividade aqui do professor Armando. Vejam, faça uma colagem com imagens de cidades europeias do seu interesse, certo? Eu vou passar agora a palavra para ele se despedir de vocês, que a aula já está chegando ao fim. Beleza, galera. Então, aula massa, hein? Tem que ficar ligado nisso aí. Uma coisa importante, né, é a capacidade, por exemplo, que o MST tem de produzir arroz orgânico, né? Comida orgânica, é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, né? E a comida orgânica é a comida limpa, né? A comida que é comida de verdade, não é geneticamente modificada, não tem agrotóxico, né? Então, tem capacidade de produzir aí para abastecer muita gente, inclusive durante a pandemia, quando faltou arroz, né, eles tinham. Então, veja só, com relação à atividade, tá, vamos botar a mão na massa um pouquinho, né, deixar uma coisa mais lúdica, cria aí um painelzinho, coloca na sala de vocês, né, aproveita para descobrir, eu coloquei o nome de várias cidades aí durante a aula, então vai numa dessas, procura imagem, tá, que é bom para construir essa percepção de paisagem mesmo. Beleza? Valeu, pessoal. Adorei a aula de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau. Pois é, o professor Armando deixou aí, né, essa fala da questão desse momento pandêmico que a gente viveu e o movimento, né, esse movimento do MST aí, dos Trabalhadores Sem Terra, eles atuaram muito, né, com doações de alimentos, né, orgânicos, nesse período, né, que a gente sabe que muitas pessoas passaram necessidade. Então, realmente, é um movimento que atua de forma muito legal dentro da nossa sociedade.
tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo bem grande e até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau, gente!